E aí, pessoal? Professor Paulo Gereba de História. Vamos agora resolver algumas atividades, itens, porque no Enem não se fala questões, itens. Iremos resolver alguns itens, observar com cuidado os distratores, que é muito importante, o comando da questão, analisar o que ele está pedindo, e aí nós vamos fazer uma dinâmica especial. Eu vou ler o enunciado, eu vou explicar o comando, eu vou parar alguns segundinhos para que você aí tente responder a questão. Aí eu paro esse segundinho e vou analisar não só a questão correta, a opção correta, mas também os distratores. Tudo bem? Beleza. Ok. Vamos agora responder as atividades da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Primeira questão. 3 décadas, uma questão que caiu no Enem, 3 décadas de 1884 a 1914 separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. Olha só, esse momento do fragmento é muito importante. Você que vai fazer a sua prova de história dentro das ciências humanas, é muito importante você observar o fragmento. Porque na maioria das vezes a resposta está lá no fragmento. Geralmente ou está no começo, na maioria das vezes, ou no começo ou no final. Raramente você tem a resposta no meio. Quer ver? Olha só como é que é importante aqui o final. É o período do imperialismo. Olha só essa parte. É o período do imperialismo, da quietude estagnante da Europa. A famosa Bela Época, em 1914, ela vai se apagar. As luzes se apagam na Europa com o começo da guerra. Um momento de quietude estagnante da Europa e dos acontecimentos empolgantes. Olha só, empolgantes na África e na Ásia. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial, ela está relacionada às práticas imperialistas europeias na disputa de territórios, na disputa de mercados na África e na Ásia, aliado ao nacionalismo de xenofobismo, como o pan-eslavismo, como o pan-germanismo, como o revanchismo francês. Tudo bem? Vamos ver o comando? Eu vou dar aquele segundinho para você responder a questão. O processo histórico citado, qual é o processo histórico que ele cita? Olha só, ele cita no final. No final, ele está citando o processo histórico. Imperialismo. Esse é o processo histórico. Contribuiu para a eclosão, ok? O imperialismo contribui para a eclosão da Primeira Grande Guerra, na medida em que o imperialismo, olha o comando, o imperialismo vai contribuir para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, na medida em que ok? Resposta, galerinha? Muito bem. Letra B. Acirrou a disputas territoriais, ou seja, o imperialismo, como nós falamos na primeira parte da aula da Primeira Guerra. O imperialismo, ele é a mãe da guerra. O imperialismo, ele vai gerar disputa de mercados, disputa de territórios na África e na Ásia, principalmente entre a Alemanha e a Inglaterra, uma Alemanha que está chegando posteriormente para dominar esses mercados na África e na Ásia. O imperialismo, ele vai ser responsável por uma espécie de quê? Como alguns estudiosos colocam, antes da guerra começar, uma paz armada. O imperialismo, como um fator de paz armada, ou seja, corrida armamentista, formação de blocos de alianças beligerantes, que vai contribuir para a Primeira Guerra Mundial. Vamos olhar os distratores? É muito importante. Olha só, difundiu as teorias socialistas? Não. As teorias socialistas são difundidas lá no século XIX. O imperialismo não difunde essas teorias, ok? Letra C.
Superou as crises econômicas? Pelo contrário, o imperialismo ele vai gerar guerra. E a guerra vai levar simplesmente os países para a crise econômica. Muito bem. Letra D. Multiplicou os conflitos religiosos? Não são conflitos religiosos, são conflitos de interesses políticos, econômicos e estratégicos, e não religiosos. Letra E. Conteve os sentimentos xenófobos? Pelo contrário. O imperialismo, juntamente com o nacionalismo, o xenofobismo, acabou sendo fator gerador da guerra. Ok? Tudo bem? Beleza na primeira questão? Vamos agora para a segunda questão? Olha só. Vamos lá. Cuidado com o que ele está perguntando. Aqui ele já não coloca para você um fragmento de uma forma mais direta. Tá? Aqui você já vai precisar usar um pouco do seu conhecimento histórico sobre a Primeira Guerra Mundial. Olha só. Ele não te traz um fragmento, como na primeira questão, onde você pode fazer algumas reflexões. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos, que a escreveram como um dos mais violentos períodos da história humana. A primeira metade do século XX. Nós tivemos duas guerras. A Primeira Guerra, 14 a 18, e a Segunda Guerra, 1939, 1945. Ok? Aí olha o que ele pergunta, olha o comando, né? A ideia do que olha o que ele pergunta é o comando da questão. Olha o comando. Entre os principais fatores, olha o comando. É muito importante esse olhar. Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão os principais fatores que estiveram presentes na origem desses conflitos, tanto da Primeira Guerra como da Segunda Guerra Mundial. Lembre-se, disputa de mercados, lembre-se, prática de xenofobismo, lembre-se a questão relacionada ao quê? A ascensão do nazismo, que vai ser importante para o desenrolar da Segunda Guerra Mundial. Então, fatores como esse vão estar na origem de conflitos, como da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Ou como diz o historiador Eric Hobsbawm, da famosa Guerra dos 31 anos. Haja vista, a Segunda Guerra Mundial é a continuação da Primeira. Ok? Beleza? Então, qual seria a sua resposta? Tempo? Beleza? Vamos agora? Vamos ver a resposta? Muito bem, olha só. Letra A, crise do colonialismo. Olha só a questão da disputa de mercados aqui. Ascensão do nacionalismo. Olha a questão do xenofobismo aqui. Pan-eslavismo, revanchismo francês, pan-germanismo, totalitarismo. Olha o nazismo aí, ó. Olha o nazismo, com suas práticas expansionistas, militaristas, a busca de espaço vital. Então, esses elementos históricos, eles estão na origem de conflitos da primeira metade do século XX, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Vamos olhar os distratores? Letra B. O enfraquecimento do Império Britânico. O enfraquecimento do Império Britânico não é ele que vai levar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O enfraquecimento do Império Britânico é um desdobramento dessas guerras, tanto da Primeira como da Segunda. A Primeira Guerra Mundial, ela fez o Império Britânico ruir. Na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra saiu profundamente abalada. Então, dessa forma, isso é que leva ao distrator a ser considerado como uma opção ou distrator errado. Letra C. O declínio britânico, pelo contrário, enfraquecimento e declínio são sinônimos. Então, está errado. A corrida armamentista tem a ver. A corrida armamentista, na verdade, ela está na ordem do desenrolar dessas guerras. Beleza. O terceiro mundismo, não. Essa expressão terceiro mundismo, ela vai surgir depois da Segunda Guerra Mundial, no processo de descolonização da África e da Ásia, através da famosa Conferência de Bandung. Então, isso anula a opção. Ok. A Revolução Bolchevique, a Revolução não levou à Primeira Guerra, e nem tampouco a Segunda Guerra. Mas olha só como é que é interessante. A Revolução Bolchevique, que é a Revolução Russa, de outubro de 1917, essa revolução, ela foi acelerada pela entrada da Rússia czarista na Primeira Guerra Mundial.
A entrada da Rússia czarista na Primeira Guerra Mundial aumentou as contradições internas de crise socioeconômica, o que acabou provocando o desenrolar desse processo revolucionário na Rússia, ok? Então, isso faz da opção um distrator. Tudo bem? Beleza? Vamos agora para a nossa terceira questão. Aqui nós já temos, né, temos aqui já algum elemento que pode nos, pelo menos, dar uma pista sobre a resolução. Tudo bem? Beleza? Vamos ficar bem atentos para isso. Porque aqui é uma questão mais específica no que diz respeito à produção bélica que vai se ter na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, lembre-se que nós utilizamos a aviação muito pouco, já no final da guerra, foi utilizado submarinos, foi utilizada uma arma química, como gás mostarda, nós teremos a utilização de metralhadoras, foram algumas tanques de guerra, algumas das armas utilizadas na Primeira Guerra Mundial. Então temos aqui as transformações técnicas e tecnológicas. Olha só, as transformações técnicas e tecnológicas. E essas transformações são reflexo do quê? Da expansão industrial que vinha acontecendo na Europa a partir de 1850, 1860. Ou seja, o que corresponde à segunda fase da Revolução Industrial. A segunda fase da Revolução Industrial ela foi muito importante para uma série de transformações na área da tecnologia, na área basicamente das questões técnicas e também, evidentemente, contribuindo no campo da produção bélica. Olha só, apresenta impactos importantes nos processos produtivos, no avanço do conhecimento, por exemplo, a física, as ciências humanas, a biologia. Outra coisa, na vida cotidiana das pessoas. Observe que os franceses, no final do século XIX, por conta dessas transformações tecnológicas que a Europa estaria vivenciando, por causa da segunda fase aí da Revolução Industrial, os franceses chegavam a afirmar, no começo do século XX, que simplesmente a Europa estava vivendo uma bela época. A famosa bela época europeia, por conta dessas transformações. Olha só, estão presentes nos mais variados aspectos da sociedade. Por exemplo, você tem indústria automobilística, você tem a construção de navios de grande porte, você tem telégrafo, o telefone, o rádio, que são desdobramentos produtivos dessas transformações da segunda fase da Revolução Industrial. De forma variada, a história das civilizações. Só que essa bela época, em 1914, as luzes se apagam por conta da guerra. Inclusive nas relações de poder entre os povos e a supremacia bélica. O aparato bélico, a produção armamentista, foi um fator determinante para o sucesso em diferentes combates. Determinados eventos de combates da Primeira Guerra Mundial, ou até mesmo da Segunda Guerra Mundial, é evidente que a utilização de uma produção bélica, de um material bélico superior em relação ao inimigo, ele acaba dando vantagem, pelo menos em uma batalha X ou Y. Ele não foi decisivo, né? Ele foi importante, mas ele não foi um elemento decisivo para definir a guerra ao lado daqueles que supostamente venceram. Fala-se que supostamente venceram, porque os países que venceram a Primeira Guerra Mundial, eles saíram da guerra destruída. Então, por isso que essa expressão, supostamente venceram a guerra, ok? Eles saíram da guerra aniquilados. E aqui ele está falando justamente sobre isso, sobre essa produção bélica. Olha só, isso fica evidente ao se tomar como exemplo qual caso? Eu vou passar aqui, depois eu vou voltar. Vocês podem ler rapidamente. Olha só, nós estamos lá no século XX. Tudo bem? Ok? Beleza? Já sacaram a alternativa? Olha só, vamos voltar aqui rapidinho, vamos ver direitinho. Vamos olhar aqui a letra A. Soldados da infantaria romana, né, é preciso observar que a discussão recai sobre o momento dos avanços técnicos e tecnológicos aqui do começo do século XX.
com o transcorrer da segunda fase da Revolução Industrial. Aí ele coloca, mas vamos lá, que dispunham de armaduras e escudos mais resistentes, o que fazia que, em diferentes batalhas contra os persas, obtiveram resultados superiores em combate a curta distância, não. Né? Quer dizer, na verdade, os romanos, se nós analisarmos, os romanos, o que acabou sendo eficiente na conquista dos romanos em termos de produção bélica foram as suas estradas, os seus navios, que eles conseguiram fazer réplicas, inclusive dos navios dos cartagineses, inclusive para superar os próprios cartagineses. Então tá fora. Letra B, dos espartanos que desenvolveram armas pesadas, imbatíveis nos ataques a fortalezas e muralhas, e organizaram seu exército, era de acordo com equipamentos e experiência dos soldados? Lógico que não. Inclusive, é preciso observar que uma das principais batalhas que Esparta fez contra os persas, eles foram infelizes. A batalha de 300, ok? Então vamos lá, vamos ver qual é a resposta certa. Letra D, acelerado desenvolvimento bélico, olha só, do final do século XIX. Reflexo da segunda fase da Revolução Industrial, início do século XX, decorrente da fabricação de armas, como, por exemplo, metralhadora e cartuchos metálicos, como forma de se resolver os conflitos alimentados pela disputa de territórios da África e da Ásia, ou seja, pela disputa da corrida imperialista. Mais uma vez, na resposta, ele lhe coloca um dos fatores decisivos da Primeira Guerra Mundial, a questão da corrida imperialista. A letra C, ele fala de os povos germânicos, que no início da Idade Média invadiram a Península Ibérica, como a Força Naval Organizada, isso não acontece. Letra E, os primeiros combates aéreos da história que ocorreram no início da Segunda Guerra. Não, os primeiros combates aéreos já ocorreram na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial você já tem o uso da aviação. Ela não vai ser tão incisiva e tão decisiva como lá na Segunda Guerra. Tudo bem? Beleza? Ok, então vamos passar para a nossa próxima questão. Aqui nós temos uma imagem. O Enem, ele costuma muito colocar questões que mostram o que nós chamamos na história como iconografia. É muito importante você visualizar a imagem, principalmente fazer a leitura dos detalhes que tem na imagem. Porque muitas das vezes, o que acontece numa imagem como essa? Numa imagem como essa, a sorte é que ele está te dando lá em cima um indicativo. Ele mostra um indicativo muito positivo, que necessariamente você nem precisa olhar para a imagem para responder essa questão. Mas em algumas questões, eles não trazem esse indicativo histórico. No enunciado, ele vai trazer. Então, isso vai facilitar a sua resposta. A sua resposta será facilitada. Olha só. Observe a charge sobre o Tratado de Versalhes. Pronto. O conhecimento histórico que você tem sobre o Tratado de Versalhes, ele vai lhe permitir responder a questão, sem necessariamente você ter que observar a imagem. Sem necessariamente. Porém, é importante que a gente faça esse treinamento. É importante nós treinarmos, olhar para a imagem, observar o que ela está dizendo. Olha só, veja bem, Hitler, olha só, Hitler, né? E aqui tem Versalhes. Qual é a relação que existe entre Hitler e Versalhes? Que tipo de relação eu posso estabelecer entre Hitler e o Tratado de Versalhes? Quando nós discutimos as consequências da guerra na segunda parte da aula de Primeira Guerra Mundial, você pode fazer até retomada para poder observar com clareza o que nós abordamos lá, as reflexões que nós fizemos. Olha só, o que eu disse para vocês? O Tratado de Versalhes, ele foi um tratado punitivo. O Tratado de Versalhes, ele foi um tratado revanchista. O Tratado de Versalhes foi um tratado humilhante para a Alemanha. O Tratado de Versalhes coloca toda a responsabilidade da guerra em cima da Alemanha. Não que a Alemanha, ela não esteja, no caso, sido responsável pela guerra. A Alemanha tem a sua parcela de culpa. A Alemanha tem a sua culpabilidade, como a Inglaterra, como a França.
O imperialismo, ele é muito maior do que a Alemanha. O nacionalismo, ele é muito maior do que a Alemanha. O desenvolvimento tecnológico é muito maior do que a Alemanha. É evidente que a Alemanha tem a sua parcela de culpabilidade. Porém, o Tratado de Versalhes, que os alemães republicanos assinaram, coloca a Alemanha como se fosse a única responsável pela origem da Primeira Guerra Mundial. E aí o que acontece? Galerinha, vai ocorrer uma coisa muito interessante. Por conta de um tratado que vai tirar as potencialidades materiais, as potencialidades econômicas da Alemanha, devolvendo territórios como a Alsácia para a França, tirando o império colonial das mãos dos alemães, obrigando os alemães a pagar uma indenização, esse tratado vai mergulhar a Alemanha em uma profunda crise socioeconômica, principalmente o desemprego. E toda essa crise vai gerar uma instabilidade na Alemanha, além da ameaça dos movimentos de esquerda que estão avançando. Por conta disso, os setores nacionalistas exacerbados da extrema-direita do Partido Nazista começam a crescer, com o discurso do arianismo, com o discurso do espaço vital para o ariano, para o germânico, com o discurso de formação do Terceiro Reich, com o discurso que a Alemanha não poderia se humilhar por um tratado como esse, que a Alemanha, na verdade, ela deveria, simplesmente porque os arianos são superiores, os alemães deveriam recuperar tudo aquilo que teriam direito, eles precisariam recuperar tudo aquilo que teriam direito, e aí o nazismo hitleriano, acaba com sua política expansionista, militarista, levando a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial. Então, observem que a própria imagem me fez ter essa leitura. A imagem me faz ter essa leitura. E isso irá facilitar a resolução da questão. Vamos ver o que ele está pedindo? A charge, a imagem, estabelece uma relação entre quem? Olha só, Hitler, olha só o Tratado de Versalhes. Vamos ver? Dê uma olhadinha aí rapidinho. O que vocês marcariam? Qual seria a opção? Dê uma olhada. Vamos passar aqui rapidinho. Olha só. Nós temos aí a letra o quê? Temos aí a letra A, né? A humilhação da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial e a ascensão do nazismo. A humilhação por conta do tratado de quê? De Versalhes, ok? Beleza? Letra B. O grande poderio bélico da Alemanha e suas conquistas durante a Primeira Guerra? Não. Em nenhum momento, pelo contrário, o Tratado de Versalhes já é pós-guerra, pós-derrota da Alemanha. Letra C. Vamos ver esse outro distrator. A derrocada da Alemanha nazista. Não, a Alemanha nazista vai ser derrotada no final da Segunda Guerra. Ok? Beleza? Certo? Olha só. A Alemanha nazista. A Alemanha nazista no final da Segunda Guerra. D. A paz sem vencedores da Segunda Guerra Mundial? Não. A paz, basicamente aqui, de vencedores, que se refere ao Tratado de Versalhes, que é pós-Primeira Guerra. O auge do Império Alemão após a Guerra Franco-Prussiana, pelo contrário, porque ele está falando de nazismo. O nazismo vem bem depois. Ele vem depois da Primeira Guerra. Ok? Beleza. Vamos para cá, para a nossa quinta questão. Vamos lá. Olha só. Um fragmento que vai lhe ajudar. O fragmento vai lhe ajudar, né? Foi uma questão que ela é muito próxima dos modelos da questão do Enem e vai lhe ajudar, com certeza, a leitura do fragmento a resolver o que ele está pedindo no item ou nessa questão, ok? Vamos lá? À noite, arrastando-se pela cratera de projétil, enchendo-a, a lama observa como um enorme polvo. Chega a vítima, deita-lhe a sua baba venenosa, cega, aperta o círculo à volta dela, enterra. Mais um disparo, mais um que se foi. Os homens morreram da lama, como morreram de balas. Mas é mais horrível. A lama é onde os homens se afundam. E, o que é pior, onde afundam suas almas. A lama esconde os galões das divisas.
Há apenas pobres, bestas que sofrem. Vejam ali manchas vermelhas no mar de lama. Sangue de um homem ferido. O inferno não é o fogo. Isso não seria o máximo do sofrimento. O inferno é a lama. Olha só. Então, observem pelo fragmento que ele fala que o inferno não é o fogo. Olha o final. O inferno é a lama. E se nós pararmos para analisar essa parte final do fragmento, ela vai nos levar a uma das fases mais terríveis da Primeira Guerra Mundial, que foi a segunda fase. O período principalmente de 1915 e 1916. O período que nós iremos observar a intensidade da guerra das trincheiras. A intensidade da guerra das trincheiras. As trincheiras que movimentam a Primeira Guerra desde o início até o final. Inclusive, nós sugerimos, na primeira parte da aula sobre a Primeira Guerra Mundial, nós sugerimos que você assistisse o filme 1917. Principalmente o cenário das trincheiras, que você vai olhar lá no filme, né, para você ter uma dimensão. Como a lama que ele se refere, que é o inferno. E não necessariamente, por exemplo, para que a gente possa ter ideia, um tiro de metralhadora. Ou até mesmo, por exemplo, a questão do gás mostarda. Os soldados, quando eles iam para as trincheiras, eles iam para cuidado. Olha, eu já vi uma questão muito interessante sobre isso. Os soldados, na Primeira Guerra Mundial, quando eles iam para dentro das trincheiras, eles iam com uma máscara de gás. Uma máscara, para poder se proteger do gás mostarda. O que mais vai matar os soldados nas trincheiras não vai ser o tiro da metralhadora, não vai ser o gás mostarda, mas é a lama. E qual é a lama que ele se refere? A lama são as precárias condições do cotidiano desse soldado dentro dessas trincheiras. A lama é a falta de mantimentos, como existe um depoimento de um soldado da Primeira Guerra Mundial. Em alguns livros de história, você inclusive olha esse depoimento, o soldado coloca de uma coisa fantástica, que ele diz: com uma mão eu seguro o fuzil, a metralhadora, com a outra uma crosta de pão, uma crosta, um pequeno pedaço, e não posso fazer nada para o meu aliado, para o meu companheiro, para o meu amigo que está ali, sofrendo por algum tipo de tiro que pegou. E eu não posso, porque se eu soltar um desses dois objetos, ou a arma, ou a crosta de pão, quem vai embora sou eu. Ali eu tenho pessoas que estavam morrendo, que estavam gemendo, pessoas em estado de decomposição, corpos em estado de decomposição. Faltava mantimentos, faltava água, as condições dentro das trincheiras eram as mais precárias possíveis. E aí, alguns historiadores chegam a afirmar que os soldados que conseguiram sobreviver à fase das trincheiras, que conseguiram sobreviver à Primeira Guerra Mundial, nunca mais eles voltaram a ser as mesmas pessoas. Eles se tornaram péssimos pais, péssimos maridos, filhos agressivos. Olha só, como a guerra ela é capaz de modificar a psicologia do indivíduo. Principalmente uma fase como a fase das trincheiras, que é considerada uma das fases mais complicadas para o soldado no transcorrer da Primeira Guerra Mundial. A famosa Guerra das Trincheiras. E olha que na Segunda Guerra Mundial a gente ouve falar muito da Guerra Relâmpago. Mas a fase das trincheiras foi uma fase terrível. E um dado interessante. Por mais que tenha sido uma fase terrível, e essa é uma crítica que eu faço aos roteiristas do filme 1917,
Eu gosto muito de estudar a história do cinema e a história no cinema, como diria Marc Ferro. E uma das críticas, eu entendo, eu compreendo, mas é uma das críticas que a gente faz ao filme 1917, porque a ideia que se tem é que quem está mais morrendo olhando para o filme, você que não conhece um pouquinho da história da Primeira Guerra Mundial, olhando para o filme que você chega e observa, são praticamente 10 milhões de mortos, ou fala-se até em mais de 10 milhões de mortos. Aí você diz, quem mais morreu na Primeira Guerra foram os soldados. Pelo contrário. Pelo contrário. O número de militares, de soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial foi bem inferior ao número de soldados, ou número de civis, melhor falando. Foi bem inferior ao número de civis, ou seja, morreram muito mais civis na Primeira Guerra Mundial do que soldados. Na Segunda Guerra Mundial, são mais de 50 milhões de mortos. Ali você já tem um número maior de soldados. Mas, por exemplo, tiveram países no leste europeu que, na verdade, o número de soldados que morreram foi bastante significante. Você pega um país como a Tchecoslováquia, por exemplo, do leste europeu, você observa o número de civis que morreram foi muito maior. Muito maior. Então, observe que a questão das trincheiras, ela acabou sendo uma questão decisiva. Uma questão decisiva, principalmente aí no segundo ano da guerra. Decisiva, até mesmo para que os soldados que foram entusiasmados para a guerra, aqueles soldados que acabaram se entusiasmando de uma forma exagerada, vamos para a guerra, por conta da questão do nacionalismo, quando sentiram a guerra e conviveram com a fase de trincheiras, perceberam que simplesmente seria muito mais interessante ficar em casa do que ir para a guerra, ok? Então vamos ver aqui o que ele está pedindo. O texto escrito por soldados franceses, testemunho do que ocorria em 1917, é uma perfeita descrição da o quê? É uma perfeita descrição da o quê? O que você responderia? Nós acabamos de falar. O que a gente vai colocar aí? Tome cuidado com alguns distratores aqui. Porque o distrator, ele coloca o inferno não é o fogo. Isso não seria o máximo do sofrimento. Olha só, o texto coloca para você não cair na armadilha dos distratores. O inferno é a lama. Ou seja, nós temos aqui a letra C, Guerra das Trincheiras. Mas alguns distratores aqui nessa questão são importantes. Por exemplo, nós temos um caso aqui que ele fala guerra de movimento. A guerra de movimento, ela foi uma guerra que ocorreu no primeiro ano da guerra. Nós tivemos, na verdade, a guerra de movimento, ok? Mas não significa dizer que nós estamos falando basicamente da guerra de trincheira. A Blitzkrieg, a famosa guerra relâmpago, é lá na Segunda Guerra Mundial. A guerra de mentira não tem nada a ver com esse momento de lama lá da guerra das trincheiras, e a guerra suja é um distrator pior ainda, ok? Tudo bem? Então, galerinha, muito legal fazer essas questões com vocês. Muito legal. Aguarde que nós voltaremos com outras aulas maravilhosas, bem reflexivas de história. Um grande abraço do professor Paulo Gereba. Valeu!